Uma boa notícia é que a gente está vendo a curva de mortes, ela deu uma diminuída forte e está havendo menos mortes em pessoas mais velhas. Então, pessoas que estão sendo vacinadas estão morrendo menos. Já vou mostrar esses dados para vocês. O problema é o seguinte: essas mortes estão começando a subir de novo. Lembra que eu falei que tem um atraso das mortes, um atraso das notificações? Com mortes é ainda mais atrasado, porque demora a pessoa morrer, ela morre no hospital, demora a notificar, esse dado vai ter que entrar num sistema, essa pessoa tem que ter uma confirmação do óbito, então demora bastante tempo, cerca de 5 semanas para os óbitos entrarem. Então sempre que tem aumento de casos, a gente vai ver um aumento de mortes, atrasado. A gente não viu um aumento de óbitos que aconteceu por causa daquele do não vou voltar agora, não. Mas era para a gente ter visto um aumento de óbitos por aqui e a gente não viu. Pode ser um efeito da vacinação. Mas o que está acontecendo é que esses óbitos estão crescendo aqui agora com óbitos de pessoas cada vez mais jovens, sem comorbidades. São pessoas que não foram vacinadas, que continuam se expondo, porque a Covid, apesar de matar mais idosos, ela mata muita gente, tá? Mesmo pessoas saudáveis acabam falecendo de Covid. Então aqui eu trouxe para você, só para a gente reforçar esse dado, um gráfico que ele é do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira é cientista de dados, ele tem um Twitter, @capivara, faz várias análises interessantes, tá? Esses dados aqui vocês conseguem entrar pelo link que ele deixa aqui em cima, depois vocês pausam aí se quiserem acessar pessoalmente aí os dados, né? E eu queria ressaltar aqui a vacinação de pessoas, aqui são os óbitos, os registros civis de óbitos, tá? De pessoas acima de 80 anos, essa curva rosa. E de pessoas acima de entre 50 e 59 anos, é essa curva roxa aqui. Então, acompanha comigo só a curva roxa e a curva rosa nesse primeiro momento. A gente tem, então, uma queda, né? A gente segue o padrão, né? A gente vê o mesmo padrão de curva acompanhando, uma queda ali após a primeira onda, depois uma subida nas duas faixas etárias, e de repente, a gente vê um padrão diferente. Olha só, a gente está vendo a curva de óbitos roxa ultrapassando a curva de óbitos vermelha. Ou seja, pessoas de 50 a 59 anos começaram a morrer em tão grande quantidade e as pessoas acima de 80 morreram menos que a curva roxa está ultrapassando a curva vermelha. Se a gente não tivesse vacinação, é possível que isso aqui seja um efeito da vacinação, né? Se a gente não tivesse vacinação, era para essa curva vermelha estar subindo, ok? Então isso aqui é muito interessante. Isso aqui é um efeito. Eu peguei a curva de 80 anos porque são pessoas que estão vacinadas há mais tempo, né? Então a curva ela está fazendo um comportamento estranho. Então o que o Marcelo Oliveira fez? Ele selecionou as pessoas acima de 60 anos, que é a curva laranja, e as pessoas entre 0 e 59 anos. E aí a gente começa a ver o comportamento, tá? Agregado. Então a gente tem aqui a queda da curva. Vocês veem que ela segue um padrão muito parecido o tempo todo. A vacinação começa aqui a fazer efeito no Brasil, né? A partir de fevereiro. E aí ela vem se estendendo aí ao longo desse ano. Então a curva segue o mesmo padrão, começa a cair óbitos de 60 anos, começa a cair. E nesse momento aqui, a gente começa a ver uma diferença. Então a curva de óbitos de pessoas mais jovens sobe. E o que era esperado pela primeira vez, essa é a boa notícia de hoje. Pela primeira vez, a gente está vendo a curva de óbitos de pessoas mais velhas caindo, quando era esperado que ela subisse. Então, quando eu mostro para vocês a curva de óbitos aqui, quem que está sendo responsável por essa curva aqui? Lógico, tem morte de tudo quanto é idade, mas os maiores responsáveis são as pessoas que mais se infectam, que mais morrem, são os jovens, pessoas de 0 a 59 anos, tá? Então a gente está vendo, começando a ver esse efeito. Aqui, a gente não pode falar muita coisa porque o efeito ele tem o atraso dos dados, né? Então a gente deve começar aí, vocês vão ver, semana que vem, daqui 2 semanas, a gente vai começar a ver esse efeito ainda mais evidente, mostrando que vacinas funcionam. Vacinas fazem efeito na proteção de casos graves e óbitos. E é importante ressaltar que a maioria da população acima de 80 anos foi vacinada com Coronavac, tá? E essa população já está tendo efeitos, como eu mostrei nesse gráfico aqui. Então a Coronavac, muitas críticas a ela, a eficácia, o pessoal fala que é baixa e tudo, mas eu recomendo vocês assistirem a live que eu explico a eficácia e efetividade das vacinas. Foi há 2 semanas atrás. Apesar da eficácia da Coronavac ser uma eficácia mais baixa em relação às outras, a gente não pode comparar. E ela é uma excelente vacina, com bom perfil de segurança e um excelente resultado para proteger contra casos graves,
ok? Fora as outras vacinas, a vacina de Oxford, a vacina AstraZeneca, né? A vacina da Pfizer, a vacina da Janssen que está chegando no Brasil aí, né? Então são vacinas excelentes para reduzir óbitos. É o que vai tirar a gente da pandemia, pessoal. E eu espero, sim, que no final do ano a gente esteja comemorando aí a vacinação da população adulta. Mas, esqueci de falar isso aqui. Isso aqui é uma projeção que mostra como que estariam caminhando os óbitos, né, de pessoas sem vacina, em idosos acima de 65 anos, e o que está acontecendo com vacinas, né? Então a projeção já mostra o efeito da vacinação. Tem uma outra projeção aqui que é de internações de idosos, o verde, sem vacina, é a projeção. Então, considerando as outras faixas etárias, o que era esperado, né, é essa curva verde, e aqui em amarelo é o que está acontecendo, tá bom? Então a gente está sim vendo já um efeito das vacinas. Provavelmente nos próximos meses devem começar a sair estudos robustos sobre isso, que esses estudos aqui são observacionais. Por exemplo, esse aqui é do Rafael Isbic, né, que também é cientista de dados, né, então está trazendo esses dados aí para a gente.